Essa semana eu estava conversando com alguém sobre reprises na TV aberta, na TV a cabo, e o quanto isso é chato, né? O quanto isso. Ih. E ao mesmo tempo, na conversa, eu estava relembrando que se não fosse a reprise na televisão, esse excesso de exibirem um produto exaustivamente, se não tivesse isso, eu não teria tido acesso na época a alguns filmes, alguns programas, e principalmente filmes. E o quanto esses filmes foram importantes para eu ter uma, digamos assim, uma memória cinematográfica e começar a construir a minha vontade de estudar audiovisual, de estudar cinema. E eu resolvi fazer um top 3 digamos assim, dos filmes que mais me marcaram nessa época da sessão da tarde. E eu resolvi falar, eu até anotei aqui, porque tem algumas informações que depois eu relembrei, do primeiro filme. O primeiro filme, eles não estão por ordem assim de ser qual seja o melhor. Mas o primeiro filme que eu vou falar é O Rapto do Menino Dourado. Eu lembro de ser uma aventura com elementos fantásticos, mas é uma aventura com o Ed Murphy. E o que mais me marca nesse filme, além da situação dele ir atrás do Rápido Menino Dourado, encontrar, por exemplo, a mulher cobra, fazer piada disso, mas é uma cena específica. O filme Rápido do Menino Dourado chama The Golden Child. The Golden Child. E o lançamento dele foi em 86. Mas a cena principal, assim, que até hoje, e mais marcante que até hoje eu lembro, é a cena que ele está tentando ir para o Tibete e ele encontra um monge. E aí ele está conversando com o monge é quase um guia dele nesse período da busca dele. E ele vê o monge tirando uma meleca e limpando na roupa, assim. E aí ele faz uma piada, ele fala assim, ó, cuidado que você está nesse local que é frio, né? Essa meleca vai congelar e depois você vai acabar se arranhando nessa meleca, que é uma verdade. E aí eu queria saber, até hoje fica a dúvida se isso foi um caco, digamos assim, que o Ed Murphy incluiu no roteiro ou se isso estava no roteiro, porque é uma das cenas mais engraçadas do filme, é essa troca, essa conversa dele com o monge, assim, o monge tirando a meleca, ele joga isso. E eu, até hoje, numa cena de comédia, toda vez que eu vejo um filme ruim do Ed Murphy, eu tento lembrar dessa cena, que é uma das cenas que mais me agradam, digamos assim, na carreira cinematográfica dele, é o Ed Murphy e o Monge. O segundo filme que eu vou falar é um filme com Rodney Dangerfield, que era aquele velhinho que fez o De Volta às Aulas. Eu não sei o nome do filme em inglês, mas o filme também é de 86, o Rápido do Menino Dourado também é de 86, e o De Volta às Aulas também é de 86. O De Volta às Aulas é aquela história do velho, ele é rico, ele já está bem sucedido, e ele precisa voltar para o colégio para terminar o ensino médio, eu acho, como se fosse o ensino médio nos Estados Unidos, e ele precisa desse diploma para ter garantia do negócio ficar para ele, do que ele já tinha investido, digamos assim, dos investimentos dele serem deles, ele precisava de um diploma. Acho que o plot, a ideia do filme é essa, e o filme tem o Robert Downey Jr., assim, com o cabelinho, com a franjinha, com os olhos pintados, que vira um amigo do Rodney Dangerfield. Tem uma cena clássica que o Rodney Dangerfield, na época que ele era do colégio, ele era muito bom de natação. E aí ele pula, ele faz um salto triplo, ele é famoso por ter feito um salto triplo que usava as três pranchas, que eram diferentes níveis, pranchas para salto, uma cena absurda, e aí ele cai na piscina, todo mundo aplaude, ele consegue com aquela barriguda, ele é barrigudo, ele deve ter uns 60 anos na época, barrigudas. É bem engraçado, é bem cara de sessão da tarde mesmo, e é um filme que eu lembro bastante pelo Rodney Dangerfield e pelo professor do Rodney Dangerfield, que era o contraponto dele, o vilão, digamos assim, da história, que era um cara chamado Sam Kinison, ou Sam Kinison, não sei. E o Sam Kinison, ele era stand-up comedy, isso em 86, assim, eu devo ter assistido o filme em 92, 93, não sei exatamente, mas o Sam Kinison, ele apresentava o stand-up comedy dele, esses shows dele, no David Letterman, no Saturday Night Live, e ele ficou muito famoso na época porque ele era muito polêmico. Se você acha que hoje os stand-up comedies fazendo piadas sobre Crepúsculo, Preta Gil, homossexual, não sei, o Sam Kinison, ele abordava temas muito polêmicos. E sim, ele era extremamente constrangedor o jeito que ele falava, porque ele era muito pesado. Ele era assim, ele era meio careca e meio cabeludo, era baixinho, gordinho. Ele ofendia a plateia, ele fazia questão de ofender a plateia. Ele pegava o microfone e dava uns gritos do nada, assim, assustando todo mundo.
ele dava medo, assim, ele parecia um capeta no palco, e ele criou muita confusão com o David Letterman. Claro que isso na televisão gerava mídia, então o David Letterman gostava disso. E no Saturday Night Live ele era até censurado assim, para as coisas que ele poderia falar ao vivo. Sam Kinison, se você não conhece e gosta de stand-up comedy, você vai ver que realmente um cara realmente válido se assistir, de você conhecer do stand-up comedy. Isso o cara fazia em 86, assim. E vamos, agora é o quarto filme, não, é o terceiro filme. Eu vou falar sobre o filme que eu acho que assim, é a cara da sessão da tarde, que é o Ferris Bueller Day Off, né? Que é o Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado, eu lembro na época que eu assisti, não sei exatamente qual foi o ano, foi numa dessas eternas reprises da sessão da tarde. No momento que o Ferris olha para a câmera e começa a falar com o espectador, eu nunca tinha assistido um filme, eu devia ter 12 anos, 11 anos, não sei exatamente, que o personagem conversasse, quebrasse essa barreira e olhasse para a câmera e conversasse com a gente. E eu fiquei assustado, eu falei, caramba, e aí comecei a me interessar pelo filme e assistir, achei ótima a ideia do cara. O filme é simplíssimo, hoje em dia você revendo, assistindo o argumento do filme, o roteiro do filme é o mais simples possível. É simplesmente um moleque querendo matar a aula para ficar com os amigos, curtir com a namorada e com o melhor amigo e se aventurar no dia, assim, um dia de aventura, fugindo, os vilões são o diretor e a própria família, assim. E tudo que ele comove, assim, tudo que o fato dele simplesmente para matar uma aula gera, o Save Ferris, é incrível. Assim. E você não tem como você não gostar desse filme. Eu acho que uma pessoa que não gosta do Curtindo a Vida Doidado, ele devia se matar. Porque o filme é muito bom. O filme é simplíssimo, é do John Hughes. O John Hughes só fez, acho que a melhor comédia que eu já assisti na vida, o primeiro e o segundo, e até mesmo o terceiro, que é o Vacation, né? O Férias Frustradas. O cara escreveu esse filme, ele concebeu a história da família Griswold, acho que era isso. Do Chevy Chase com a sua família viajando. É um filme também com uma ideia simples, mas muito bom. E ele depois ele escreveu, John Hughes escreveu, sei lá, não vou ficar falando do John Hughes aqui, porque ele é conhecido, você quer conhecê-lo, você provavelmente já assistiu um filme dele e já adorou. Mas voltando pro Save Ferris, por Curtindo a Vida Doidada, a cena que eu acho mais, assim, que desde a primeira vez que eu assisti, que foi mais marcante, é uma cena totalmente silenciosa, só tem a trilha e tem eles, os três amigos, no museu, eles fazendo pose e ao fundo os quadros. Assim. Até hoje eu acho essa cena incrível e ainda bem que ninguém fez remake desse filme. O máximo que poderiam fazer é homenageá-los de outra forma, mas remake não, por favor, porque o filme já é perfeito. E é o clássico dos clássicos da sessão da tarde, curtindo a vida doidada. Eu fiz até um Save Ferris. Eu poderia falar de 200 milhões de filmes da sessão da tarde que foram marcantes para mim, mas é isso.